E no próximo capítulo da novela Terra Nostra, Mateu terá uma séria conversa com Juliana. E Juliana vai se mostrar nada confortável com a proposta de Mateu. Já Marco Antônio estará sentado à mesa com sua mãe e Rosana. Eles entrarão em uma conversa delicada sobre o filho de Paula e seu pai. Entretanto, Janete será super estúpida, deixando Rosana totalmente chocada com a forma que fala com o filho. Ainda neste capítulo, Marco Antônio terá uma séria conversa com Rosana, que vai acabar demonstrando para Marco Antônio que não esqueceu Mateu ainda. Saiba de tudo isso e muito mais aqui no nosso canal, mas antes, já peço que você inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E deixe aqui nos comentários o que você está achando da novela e uma nota de 0 a 10. Agora vamos ao capítulo que está imperdível. Neste capítulo, Gumercindo finalmente volta de viagem da fazenda junto de Augusto. Augusto diz que Angélica está morrendo de saudades, porém não pode vir viajar para ver ela, já que não tem com quem deixar a Maria Helena. Gumercindo diz que ela ainda não tem confiança na Florinda. Maria do Socorro diz que ela faz bem. Maria do Socorro diz que tem uma novidade para contar que deixará Augusto totalmente revoltado. Maria do Socorro diz: sabe aquela italianinha, a Paola? Ela teve uma menina. Gumercindo fica chocada e diz: eu não acredito que a mulher é a filha do Sr. Francisco Maliano. Ela diz: sim, meu marido, é mulher. A Rosana veio me contar. Gumercindo diz: negou fogo aquele italiano velho, hein? Augusto não consegue esconder a sua revolta e diz: eu não posso acreditar que ela deu uma filha para aquele italiano carcamano. Já Mateu diz para Juliana que já tem um bom dinheiro guardado. Ele fala que o Sr. Francisco está sendo correto com eles. Agora, todo mês, eles têm a parte da pensão do sobradinho, que ele e Amadeu construíram. Juliana diz: eu te falei que o Sr. Francisco é nosso amigo. Bota isso na sua cabeça. Mateu diz que sabe e diz: e é nosso amigo porque era amigo do seu pai. Juliana diz que sim e que não se esqueceu disso. Mateu fala: até eu já estou gostando daquele velho. Juliana abre um sorriso e diz: e eu estou muito feliz por você estar falando desta forma. O Sr. Francisco só quer ajudar a gente. Mateu diz que tem uma novidade e que de tarde ele e o Amadeu passaram na casa bancária. Ele diz que o Sr. Francisco parecia uma criança contente. Juliana fica surpresa e diz: mas por quê? Mateu diz que a filha dele nasceu. Juliana fica chocada e diz: eu não posso acreditar. A Paula deu uma bambina para ele? Madonna mia! E tem uma outra coisa, Juliana, que eu queria te falar. Eu estava conversando com ele lá na casa bancária e acabei falando do meu filho, o Marinho. Juliana fecha a cara. Ele diz: e eu achei que ele estava vivendo com o Marco Antônio e com a Rosana. Juliana diz: e não tá? Ele fala: não, ela deixou ele vivendo com os pais na mansão que eles compraram na avenida. Juliana diz: e o que tem isso? Mateu diz que o Sr. Francisco prometeu que iria conversar com o Sr. Gumercindo para deixar ver o filho dele. Ele diz que está morrendo de saudade do filho. Juliana não esboça nenhuma expressão e fica com a cara de triste. Juliana olha para Mateu e diz: mas por acaso nós já não temos o nosso bambino, Mateu? Mateu fica chateado com o que Juliana diz e diz: nós temos, Juliana. Nós temos sim, mas aquele menino também é o meu filho. E você não está vivendo aqui com a sua filha, a filha do Marco Antônio? Juliana diz: sim, eu tô. E o que tem a ver isso, Mateu? Mateu diz: tem a ver que eu quero ver o meu filho, Juliana. O meu filho. Da mesma forma que você está criando sua bambina, que é filha sua e do Marco Antônio. Eu tenho total direito de fazer isso, Juliana. Qual é o problema? Juliana abre um sorriso falso e não expressa estar feliz com a situação. Pessoal, deixa nos comentários aqui, você acha que a Juliana está sendo egoísta, já que agora o Mateu acabou aceitando a filha dela com o Marco Antônio? Comente aqui. Mateu bate o pé e pergunta se está tudo bem para Juliana. Ela diz que sim. Entretanto, seus olhos dizem outra coisa. Mateu fala: eu só quero ver o meu filho, Juliana. Só isso. Já na casa dos Malianos, durante o jantar, uma forte discussão vai acontecer. Marco Antônio é questionado por Janete se ele foi ver a irmã. E ele diz que foi, e qual é o problema nisso? Rosana diz que não é problema nenhum. E Janete fala:
deve estar babando feito um trouxa. Aquele velho carcamano. Marco Antônio diz: ele está feliz, só isso, mamãe. Ela diz: ele tem certeza que essa filha é dele, Marco Antônio? Porque naquela idade, né? Marco Antônio diz que ela está sendo desagradável falando assim. E Janete fala: sabe o que é, Marco Antônio? Eu não colocaria a mão no fogo por aquela italiana. Marco Antônio diz que colocaria e diz: a Paula ama o papai de verdade. Janete diz: vocês ouviram isso, minha gente? É outro trouxa, esse meu filho. Puxou ao pai, esse pobre infeliz. Marco Antônio engole seco e diz: é melhor do que ter puxado a você. Ele se levanta da mesa e deixa Rosana e Janete comendo sozinhas. Rosana olha para a sogra e diz: você não deveria ter falado assim, Janete. Ela diz: deixa, Rosana, deixa. Depois que ele tomar um banho frio, a cabeça dele melhora. Deixa ele para lá. Rosana novamente diz: você não devia. E se levanta e também sai da mesa. Já Dolores conversa com seu neto sobre a casa de Hernandes. Ele diz que aquela casa vale alguns contos de réis. E Dolores diz: e sua tia Hortência não quer viver lá com o marido dela, Amadeu. Ele diz: e não é isso que eu estou dizendo? Ela fala: mas eles podem alugar a casa e usar o dinheiro. Toninho diz que a tia Hortência não quer fazer nada com aquela casa e só vender, e com o tempo vão encher os armazéns de novo. Dolores diz: o que você está dizendo, Toninho? Ela não sabe mexer com isso. Toninho diz que ela pode aprender. Dolores questiona o que o marido dela deve achar sobre isso, e ele diz que não sabe. Já no quarto, Amadeu conversa com Hortência exatamente sobre isso, e ele sugere que ela trabalhe com outra coisa. Ele diz: eu acho mais certo você vender aquela casa e pegar o dinheiro e investir em outra coisa. Hortência questiona o quê? E ele diz: construção de casa, como eu e o Mateu estamos fazendo com o Sr. Maliano. Hortência diz: mas eu não entendo nada disso, Amadeu. Ele fala: mas eu entendo. E depois que eu não quero mais continuar na mão daquele banqueiro. Hortência diz: então você acha que eu devia fazer isso? Amadeu diz que sim. Deveria vender tudo e investir em casas. Já na casa de Comercindo, Eleonora sofre pensando em Bartolo. Enquanto isso, Bartolo está triste, sozinho e cabisbaixo, bebendo, totalmente na solidão. Também pensando na Eleonora e em sua filha. Um pouco mais tarde, na cozinha, Mariana e Eleonora tomam um chá juntas. Mariana diz: sabe, Eleonora, quando eu voltei lá naquela pensão para levar de volta a filha da Juliana, com o Sr. Marco Antônio do meu lado, naquele coche, eu pude perceber o quanto ele ainda gosta dela. Eleonora diz: e eu lhe digo, Dona Mariana, que lá na fazenda eu vi o quanto a Rosana sofreu quando o Mateu foi embora de lá. A pobrezinha nem queria comer. Mariana diz: então você não acredita que ela esteja realmente apaixonada pelo Marco Antônio, não é mesmo? Eleonora diz que não acredita. Mariana diz: e eu não acredito que ele esteja apaixonado por ela também. Eles estão vivendo um amor de mentira, diz Mariana. Eleonora concorda e diz: você falou certo. Um amor de mentira. Eu não vejo verdade nesse amor. Mas eu acho que em toda essa história, o único amor de verdade é do Mateu pela Juliana, que nasceu naquele maledeto navio. Mariana diz: eu conheço muito bem toda essa história, de tanto ouvir a Juliana falar quando eu vivia naquela mansão. Eleonora afirma que acredita que nada nessa vida maledeta vai ser capaz de separar o que Juliana sente por Mateu. Já no quarto, Rosana tenta consolar Marco Antônio e diz: por favor, meu amor, não leve em consideração as coisas que sua mãe fala. Ela ainda morre de ciúmes do seu pai. Marco Antônio diz: a minha mãe destruiu a vida deles, Rosana, e nunca se deu conta disso. Rosana diz que sabe e que pode imaginar. Ela pede: por favor, mas não se aborreça por conta dessa besteira. Marco Antônio diz que as vitórias do pai dela nessa vida sempre foram vitórias bobas e que nunca fez nem um só elogio para o pai dela, só críticas, recriminações, e que sorrir para ele só se fosse por deboche. Rosana diz: mas não pode ser verdade isso. Marco Antônio afirma: sim, é verdade. Ela teima em chamar ele de carcamano, mesmo sabendo que ele odeia isso. Marco Antônio diz que não sabe entender como eles ficaram juntos todos esses anos. Rosana diz: e agora, uma italiana putana acabou dando um filho para ele, assim como ela diz. Marco Antônio rebate e diz: só que aquela italiana putana, Rosana,
Ela gosta do meu pai de verdade. Rosana diz: eu conheço aquela italiana. Não se esqueça que ela foi amante do Augusto, o meu cunhado. Marco Antônio diz que sabe muito bem dessa história e diz: mas hoje ela ama o meu pai. Rosana pede que ele esqueça as bobagens que Janete disse e pede que ele entenda o lado dela. Marco Antônio diz: ela ensinou sua irmã a fazer macarrão, não é mesmo? Rosana diz que sim. Marco Antônio fala: ela então ensinou meu pai a ter gosto pela vida novamente. E eu quase chorei quando vi aquela criança naquele berço, Rosana. Você não pode imaginar a minha alegria. Rosana diz que sabe e que pode imaginar. Marco Antônio diz: mas eu tenho uma notícia para você, Rosana. Rosana se preocupa e diz: que notícia, Marco Antônio? Ele diz: hoje seu ex-marido, o Mateu, aquele italiano, conversou com o meu pai. Rosana muda o tom de voz e diz: e o que tem isso, Marco Antônio? Ele fala: ele quer ver o filho dele. Rosana fica totalmente em choque e diz: pra quê? E não seria justo, diz Marco Antônio. Rosana diz: não, eu não quero, e nem meu pai há de permitir isso. Marco Antônio rebate e diz: por que isso agora? Não é um direito dele como pai? Rosana diz que não é um direito nenhum, depois de ter abandonado o filho dele como ele fez. Marco Antônio questiona e diz: você está com medo de quê, Rosana? De se ver frente a frente com aquele italiano de novo? Rosana rebate e diz: não, não é isso. Eu não sinto mais nada por aquele italiano. Marco Antônio diz que não é o que parece. E Rosana diz: eu não acredito que você vai defender aquele maledeto, depois dele ter vindo aqui, fazer o que ele fez, ter levado a Juliana. Marco Antônio diz que não está defendendo, só está reconhecendo o direito dele ver o filho, assim como ele tem o direito de ver a filha sempre que quiser. Rosana diz que não adianta os dois ficarem discutindo. Ela fecha a cara e não diz mais nada. O clima fica totalmente tenso entre os dois. Rosana diz: meu pai jamais vai permitir que o Mateu entre naquela casa. Jamais. Marco Antônio diz: então espere ele conversar com o meu pai. Pessoal, e o capítulo de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações e deixar aqui embaixo um coração se você gosta da novela A Terra Nostra. Eu ficaria muito feliz. Comente aqui também o que você está achando desta situação de Rosana e de Marco Antônio. Você acha que esse relacionamento dos dois vai para frente? Ou você acha que em breve os dois vão terminar? Comenta aqui o que você gostaria que acontecesse no final. Você acha que Rosana deveria voltar para o Mateu? Você acha que o Marco Antônio é um homem bom para viver com Juliana novamente? Comenta aqui. Eu gosto muito, sabe, do casal Mateu e Juliana. Porém, eu acho que o Marco Antônio também seria um ótimo marido para Juliana. Ela seria muito feliz do lado dele. Ele é um homem bonito, ele é um homem que é bem carinhoso, ela teria tudo para ficar do lado dele. Mas também é complicado lutar contra o amor, não é mesmo? Mas o que dá para perceber é que a Juliana e o Mateu, eles não andam se dando muito bem. Então comenta aqui qual é a sua opinião, o que você acha, qual é o final ideal que você acha que teria que ter todos esses casais. Comenta aqui para mim e também não esqueça de assistir ao capítulo de hoje que foi postado no dia anterior. Veja aqui no nosso canal e até o próximo capítulo.